A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Almenara. Eu sou o reverendo Maurício de Almeida Soares, pastor da igreja. Eu quero pedir a você, por favor, que curta, se inscreva, comente, compartilhe o nosso vídeo. Nós estamos fazendo um estudo sobre a Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos indo agora para o final do primeiro parágrafo da Confissão de Fé. Nós vimos que Deus se revelou sobrenaturalmente, que Ele fez com que essa revelação fosse escrita, toda ela, que ela está na Escritura, que a Escritura é absolutamente confiável e que a Escritura é indispensável. Bom, nós vamos para a última proposição agora do primeiro capítulo, que nos ensina que o fato de que a Escritura é indispensável para nós também se evidencia, também se mostra no fato de que aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo cessaram. Então cessaram aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, ao qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O texto nos diz que Deus no passado falava. E esse verbo na língua original, ele dá a ideia de que Ele falava continuamente, de várias formas, né? Sonhos, visões, revelações, Urim e Tumim, eram essas formas que Deus falava. Mas agora Ele nos falou, e o verbo na língua original, em grego, é o auristo, que ele dá a ideia, ele significa uma ação completa, terminada no passado, uma ação completa no passado, que repercute ainda hoje, mas é uma ação completa, terminada, encerrada no passado. Então, quando ele diz que agora Deus falou em Cristo de uma vez por todas, Ele falou e não fala mais fora do que Ele falou. Ele continua falando pela sua palavra, né? Mas Ele não fala nada mais, Ele não traz mais nenhuma palavra. Tudo o que Ele tinha a dizer, Ele já disse na sua palavra. É isso que o autor de Hebreus está nos ensinando. A revelação em Cristo ela é completa, perfeita e final. O que nós então aprendemos, né, quando nós lemos a palavra de Deus, por exemplo, o livro de Apocalipse, que fecha o cânon, ele fecha o padrão, né, a inspiração de Deus, o livro sagrado, ele traz naquele fechamento do cânon. O cânon é a lista dos livros que compõem as escrituras, ou seja, a lista, o catálogo dos livros inspirados por Deus. O Apocalipse, fechando esse cânon, então, ele traz a sentença de maldição sobre quem acrescentar algo a esse livro e também sobre quem tirar algo desse livro. E essa afirmação do Apocalipse, vindo ali no último livro da Bíblia, demonstra que a palavra de Deus está completa. Deus não vai acrescentar mais nada e proíbe o homem de fazê-lo. É muito difícil, por causa da afirmação da Confissão de Fé de Westminster sobre a revelação, é muito difícil você ser confessional, ou seja, adotar a Confissão de Fé de Westminster como a fiel exposição da palavra de Deus e crer nas novas revelações e profecias hoje. É muito difícil você sustentar essas duas coisas, porque a Confissão de Fé de Westminster é clara em dizer que aquelas revelações, as formas de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, uma vez que Ele nos deu a Escritura completa, essas formas cessaram. O teólogo Wayne Grudem, eu tenho até um livro dele aqui, a teologia sistemática dele. O teólogo Wayne Grudem, ele faz uma tentativa de tentar conciliar a doutrina da suficiência das Escrituras que os reformados defendem com as novas revelações que nós vemos nos meios pentecostais. Quando você lê o capítulo 52 e 53 da teologia sistemática dele, trata sobre esse assunto lá.
quando você lê isso e você lê as críticas que lhe foram feitas, especialmente pelo Dr. O. Palmer Robertson, no livro A Palavra Final, da editora Os Puritanos, quando você lê as críticas que foram feitas a esse pensamento do Grudem, essas críticas revelam como a crença de que as profecias e revelações permanecem hoje pode levar a igreja a menosprezar. O que é menosprezar? Prezar menos, né? Menosprezar a Escritura ou admitir que a Escritura contenha erros, minando a doutrina da infalibilidade da Escritura Sagrada. Nós não vamos fazer um estudo aqui sobre isso hoje, mas eu posso, quem sabe, num outro momento, fazer um estudo mais profundo com vocês sobre esse tema, né? Independentemente do seu posicionamento quanto a isso, saiba que uma exposição sobre como novas revelações e profecias se relacionam com a doutrina protestante da suficiência das Escrituras ainda não foi estabelecida e provavelmente nunca será. Então, se nós sustentamos somente a Escritura, nós não temos ainda uma exposição concisa, uma defesa concisa de como essas novas revelações se relacionam com a Escritura somente. Provavelmente nunca haverá isso, né? Provavelmente nunca haverá. Sempre que nós enfatizamos novas revelações e profecias, nós estamos, num certo sentido, prezando menos as Escrituras Sagradas. Bom, algumas questões então para estudo do primeiro parágrafo que nós acabamos de encerrar, ok? Primeiro, nós vimos que todos os homens são culpáveis diante de Deus e que estão condenados por causa dos seus pecados, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Cristo. E nós vimos que é a missão da igreja levar o evangelho aos perdidos. Então eu quero que você tire um tempo, pode colocar nos comentários aí também, mas tire um tempo para pensar sobre isso e descrever o que você pensa que pode ser feito em prol da evangelização da sua cidade e da obra missionária no mundo. Segundo, considerando a resposta que você deu aí para a primeira questão, faça um planejamento detalhado de como você, com a ajuda de Deus, vai progredir nessa área. Descreva ações concretas que você realmente possa executar, né? Por exemplo, vou deixar de tomar refrigerante para acrescentar esse valor à minha oferta para missões. Vou orar por fulano de tal que ainda não conhece a Jesus, né? Por um mês. E depois desse um mês orando, no dia tal, eu vou falar claramente para ele a respeito de Jesus. Então descreva ações concretas que você pode fazer à luz daquilo que a gente aprendeu até aqui. Terceiro, nós vimos que a Escritura é a palavra de Deus, ela é a sua revelação especial para nós. E eu quero perguntar para você, como está a sua vida de leitura, meditação e obediência à palavra de Deus? E o que você vai fazer para melhorar isso? Concluindo, esse parágrafo nos ensina, parágrafo do primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que há duas formas pelas quais você pode conhecer a Deus: a revelação natural e a sobrenatural, ou a revelação geral e a especial. São dois nomes para as mesmas coisas. Que a revelação natural é suficiente, isso nós aprendemos também, esse parágrafo nos ensina, que essa revelação natural, essa revelação geral, né, da luz da natureza, das obras da criação e da providência, ela é suficiente para ensinar a você o fato de que Deus existe e para transmitir um pequeno conhecimento sobre Deus. Outra verdade que nós aprendemos nesse capítulo é que esse conhecimento é suficiente, melhor dizendo, para deixar você sem desculpas diante de Deus pela sua desobediência, mas não é suficiente para levar você à salvação e para saber o que Deus quer de você. Quarto, que Deus, então, por causa disso, fez uma revelação sobrenatural de si mesmo e do seu propósito para você. Quinto, que Deus fez com que essa revelação fosse escrita e fosse confinada na Escritura Sagrada para que ela pudesse chegar até você.
Vamos fazer algumas aplicações do ensino do primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, do ensino do primeiro parágrafo, né? Esse ensino, então, do primeiro parágrafo deve motivar a mim e a você a testemunhar do Evangelho a todos aqueles que nos cercam. Pois todos os homens estão debaixo da condenação e eles precisam vir a Cristo. Segundo, esse ensino deve nos motivar a investir na obra missionária entre os povos que ainda não ouviram o Evangelho. Pois a esses povos que sem Cristo estão condenados, a revelação de Deus na criação pode servir de ponte para a compreensão do Evangelho. Eles têm dentro deles um anseio por Deus, eles precisam ouvir do Evangelho. O Evangelho não cai de paraquedas quando ele chega a um povo. Há anseios no coração humano que só Deus pode preencher. A palavra de Deus nos ensina isso, e Agostinho também, ele expressa isso de uma forma maravilhosa quando ele diz assim: tu nos fizeste para ti mesmo, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto ele não descansa em ti. Há uma lei divina gravada na mente e no coração humano que apontam para Deus. Há centelhas no coração humano, né, que podem ser inflamadas pela palavra do nosso Deus. Há casos de povos inteiros do mundo não cristão que demonstraram maior entusiasmo ao receber o Evangelho e mais entusiasmos do que nós cristãos mostramos em enviar o Evangelho a eles. Então, que esse ensino nos incentive a investir na obra missionária, né, a orar pela obra missionária, a gastar o nosso dinheiro, o nosso tempo na evangelização. Terceiro, a enxergar através da palavra a beleza da autorrevelação de Deus na criação e na providência. Então, através da palavra, eu olho para essa revelação de Deus na luz da natureza, na criação e na providência, e eu canto, né, aquela canção: nas estrelas vejo a sua mão e nos ventos ouço a sua voz. Quão grande és tu, já diz o hino que a igreja canta. Quarto, nós devemos ser motivados então a buscar conhecer a Deus pela leitura diária e meditação na palavra do nosso Deus. Eu quero que isso se torne uma verdade na sua vida. Assuma então esse compromisso pessoal. Escreva aí num papel, num bilhete, né, para você mesmo. Coloque na sua Bíblia, pregue na sua geladeira e diga assim: eu assumo o seguinte pacto com Deus. Eu vou testemunhar com o meu exemplo, com as minhas palavras a respeito de Jesus, a todas as pessoas que fazem parte do meu círculo de relacionamento, a todos os conhecidos com quem eu travar contato e surgir a oportunidade de fazer isso, de compartilhar Jesus. Eu vou orar pela obra missionária na minha nação e entre os povos não alcançados. Eu vou contribuir mensalmente com X reais, diga aí quanto, para a obra missionária. Eu vou ler tantos capítulos da Bíblia por dia. Vou ler aí tantos no Antigo Testamento, tantos no Novo Testamento, sem esmorecer, com perseverança. Eu vou memorizar um versículo bíblico. O quê? Um por dia? Um por semana? Meu amado, você pode traçar aí como você achar melhor, mas você precisa memorizar as Escrituras. E faça esse pacto e escreva assim: na presença de Deus, eu assino esse pacto. Coloque a data e mantenha esse pacto perto de você para que você possa crescer na fidelidade ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.